A Amazônia é a maior floresta tropical de todo o planeta, um mundo verde que parece não ter fim. Sua área se estende por mais de 5 mil milhões de quilómetros quadrados de selva contínua. Ela se espalha por 9 países diferentes da América do Sul, cruzando fronteiras como se elas não existissem. Uma em cada 10 espécies conhecidas de todo o planeta vive exatamente aqui, dentro destes limites. Mais formas de vida do que em qualquer outro lugar da Terra, reunidas em um só lugar. Mas toda essa beleza engana. Atrás de cada folha, há sempre algo observando paciente e em completo silêncio. Esta floresta é cheia de criaturas capazes de matar sem fazer o menor ruído. E também de plantas cujo simples toque deixa marcas que duram muitos e muitos anos. E apesar de absolutamente tudo isso, sempre houve pessoas vivendo aqui, lado a lado com o perigo. Elas sabem como sobreviver, sabem o que temer e, acima de tudo, o que respeitar. Hoje vamos mostrar a você as criaturas que realmente dominam toda a Amazônia. Ela é tão vasta que grande parte dela nunca chegou a ser mapeada por ninguém. Regiões inteiras seguem completamente inexploradas pela ciência até os dias de hoje. E em cada pequeno canto dela, há sempre algo escondido, à espreita, caçando. Este é um mundo que dá a vida com generosidade e a tira de volta sem qualquer aviso. E toda essa história começa nas águas escuras. A ariranha é a maior lontra do mundo inteiro, podendo chegar a quase 2 metros de comprimento. Seu pelo é tão denso e tão fino que a água jamais consegue alcançar a pele por baixo dele. Essas lontras vivem em famílias muito unidas, caçando e brincando sempre como se fossem uma só. Uma única família consegue devorar até 4 quilos de peixe ao longo de um só dia. Seus chamados altos e agudos avisam cada rival da região para manter bem a distância. Nada se move neste rio sem que toda a família perceba e fique imediatamente sabendo. Quando a presa se aproxima, o grupo inteiro fica completamente imóvel e em puro silêncio. Então atacam todos juntos, ao mesmo tempo cercando o peixe por todos os lados de uma vez. Trabalhando em equipe, elas conseguem dominar presas muito maiores do que elas mesmas. Mas o número sozinho não basta para torná-las intocáveis neste rio. As patas com membranas e a longa cauda fazem delas nadadoras extremamente poderosas e ágeis. Entre uma caçada e outra, descansam sobre os troncos caídos e cuidam umas das outras com carinho. Seus olhos atentos nunca deixam a superfície, lendo cada movimento da água o tempo todo. Porque logo abaixo dessa superfície tranquila, espera algo muito, muito maior. A sucuri verde é, sem nenhuma dúvida, a serpente mais pesada de toda a Terra. Sua pele verde oliva e suas manchas escuras simplesmente desaparecem dentro da água turva e barrenta. Ela passa quase toda a sua vida submersa. Só os olhos ficam de fora, vigiando. A sucuri jamais persegue ninguém. Ela apenas espera, às vezes por dias e dias inteiros. Seu corpo é capaz de sentir a menor ondulação de qualquer animal que se aproxime na água. Aqui neste rio, a imobilidade total é a coisa mais perigosa de todas. Quando a presa chega bem perto, ela congela por completo, com cada anel do corpo já pronto. Então ataca num instante, agarra a presa com força e a arrasta para baixo da água escura. Ela não morde para matar. Ela envolve o corpo da vítima e então aperta sem parar. A cada respiração que a presa ainda consegue tomar, os anéis vão se fechando ainda mais. Sua mandíbula se desencaixa por completo para engolir presas bem maiores do que a própria cabeça. Depois de uma única grande refeição, ela pode passar semanas inteiras sem precisar comer de novo. Seus olhos de pupila vertical observam o mundo lá de cima, logo acima da linha da água. E ela de modo algum é a única gigante a dominar e governar estes rios profundos. A onça pintada é o maior e mais imponente felino de todas as Américas. Seu pelo dourado é marcado por rosetas escuras que quebram o seu contorno em meio à folhagem. Diferente da maioria dos felinos do mundo, a onça é uma nadadora forte e muito disposta. Ela caça jacarés, capivaras e até mesmo enormes sucuris ao longo das margens dos rios. Sua mordida é proporcionalmente a mais forte entre todos os grandes felinos do planeta. Nas sombras densas da floresta, ela se move sem fazer absolutamente nenhum som. A onça rasteja bem baixa, junto ao chão, e congela sempre que a presa ergue o olhar. Então ela dispara para frente, cruzando os últimos metros num único piscar de olhos. Ela não mata pela garganta. Ela mata perfurando direto, através de todo o crânio da presa. Pouquíssimos animais da Amazônia conseguem sobreviver a um encontro direto e cara a cara com ela. O padrão de rosetas de cada onça é totalmente único, exatamente como uma impressão digital. Durante o dia, ela descansa preguiçosamente sobre os galhos altos, escondida do calor da tarde. Seus olhos cor de âmbar não deixam escapar absolutamente nada para a penumbra esverdeada, mas até mesmo o Senhor do Rio precisa dividi-lo com os caçadores que vêm lá do alto, do céu. Abaixo de todos eles espera o caçador mais paciente de todo o rio, o silencioso jacaré. Sua pele blindada é coberta por cristas ósseas e duras ao longo de todo o dorso. Ele flutua quase invisível, deixando apenas os olhos e as narinas acima da linha da água. Durante a noite ele caça peixes, aves e tudo aquilo que vem até à margem para beber.
Na água escura e parada, dezenas deles podem ficar à espera sem jamais serem percebidos. Então ele avança de repente. As mandíbulas se fecham numa fração mínima de segundo. Uma vez preso entre elas, escapar daquelas mandíbulas é algo praticamente impossível. Na estação seca, os jacarés se reúnem às centenas nas poças de água que vão encolhendo. Seus dentes foram feitos apenas para agarrar e prender, e jamais para mastigar a presa. Um jacaré grande pode esperar dias inteiros entre uma refeição e outra, sem se mover um milímetro. Ele observa a margem do rio sem nem sequer pescar, hora após hora, com paciência infinita. Por dezenas de milhares de anos, estes rios pertenceram apenas e somente aos grandes caçadores. Na estação seca, todos eles se amontoam juntos nas últimas poças de água que ainda restam. Mesmo aqui, os mais fortes só conseguem sobreviver por nunca, jamais baixarem a guarda. A onça vigia atentamente a água, esperando pacientemente por um único e pequeno erro. E abaixo de tudo isso, a sucuri continua a esperar em total e absoluta imobilidade. Predador empilhado sobre predador, todos reunidos numa única e estreita curva do rio. E vivendo bem no meio de todos eles, está o maior roedor de toda a terra. A capivara pode chegar a pesar mais do que um homem adulto e completamente crescido. Ela sobrevive justamente por nunca se afastar muito da segurança que a água lhe oferece. Tanto para o jacaré quanto para a onça, ela representa uma refeição extremamente tentadora. Por isso ela vive em grupos, com cada membro vigiando o entorno contra qualquer perigo. Quando se sente ameaçada, ela escapa do único jeito que conhece, mergulhando para debaixo d'água. Na água ela se esconde à vista de todos, mantendo-se perfeitamente parada e imóvel. Aqui, até mesmo a vida mais branda e pacífica precisa ficar o tempo todo em alerta. Caçador ou caçada, cada criatura deste lugar vive segundo a mesma regra muito dura. Mas a Amazônia esconde segredos bem mais antigos e profundos do que os seus predadores. Há pessoas vivendo dentro da Amazônia há mais de 10 mil anos, sem qualquer interrupção. Muito antes de surgirem as primeiras cidades do mundo, esta floresta já era um verdadeiro lar. Em penhascos escondidos, povos antigos pintaram nas rochas os animais que temiam e caçavam. Algumas dessas imagens já têm hoje milhares e milhares de anos de existência, e elas mostram exatamente os mesmos animais que ainda caminham por esta floresta nos dias de hoje. No fundo da mata existem cavernas que pouquíssimas pessoas de fora um dia chegaram a visitar. Não há nenhuma estrada. Só se chega até lá a pé, atravessando a selva fechada. Lá dentro há vestígios claros de presença humana que datam de muitos milhares de anos atrás. Manchas de cinzas, ferramentas de pedra e sinais de gente que voltava sempre àquele lugar. Quem exatamente veio até o fundo daquela escuridão, ninguém ainda sabe dizer ao certo. E além destas cavernas, existem terras onde ainda menos pessoas têm permissão para entrar. Partes da Amazônia são terras protegidas. As pessoas de fora simplesmente não podem ir até lá. Alguns territórios indígenas são sozinhos, maiores do que países inteiros do mundo. Aqui, comunidades ainda vivem segundo tradições que vêm sendo passadas há incontáveis gerações. Alguns lugares são tão sagrados que nem mesmo os próprios moradores locais dizem os seus nomes. Eles não estão em mapa algum, só são conhecidos por aqueles que de fato devem conhecê-los. E do ponto de vista da ciência, estas terras intocadas guardam uma quantidade assombrosa de vida. Algumas dessas regiões abrigam a maior densidade de espécies de todo o planeta Terra, incluindo animais únicos que não existem em absolutamente nenhum outro lugar do mundo. Onde as pessoas se mantêm afastadas, a floresta sobrevive intacta exatamente como sempre foi. E isso, talvez, seja justamente o que explique porque ela ainda continua tão cheia de vida. Escondidas por baixo das árvores estão as marcas de civilizações inteiras já desaparecidas. Grandes sociedades um dia viveram e prosperaram bem onde hoje existe apenas a floresta densa. A selva engoliu por completo todas as suas cidades, e isso há muitos séculos. Até mesmo o solo aqui ainda guarda a lembrança das pessoas que um dia o moldaram com as mãos. A Amazônia não é apenas selvagem. Ela é, lá no fundo, profunda e antigamente humana. Mas os segredos mais mortais da Amazônia são justamente aqueles que você nunca vê chegando. Algumas das criaturas mais mortais de toda a floresta são, ao mesmo tempo, as menores de todas. Uma só rã dourada carrega em si toxina suficiente para matar muitos adultos de uma vez só. E todo o seu veneno mortal vem justamente dos pequenos insetos que ela costuma comer. No chão escuro da floresta, a cor funciona como uma verdadeira linguagem de sobrevivência. Suas cores tão vivas e brilhantes não são, de jeito nenhum, um convite. São um aviso claro. Um caçador que ignora esse aviso dificilmente comete o mesmo erro uma segunda vez. Essas pequenas joias coloridas dominam todo o chão da floresta sem jamais precisar lutar. Mas o caçador mais assustador de todos é, justamente, aquele que você não consegue ver. Nestas águas turvas vive uma criatura silenciosa que caça usando pura e simples eletricidade. O porquê é capaz de liberar de uma só vez um choque de várias centenas de volts.
Ele usa toda essa carga tanto para atordoar a presa, quanto para se defender de ameaças. Uma única descarga é capaz de derrubar um animal grande num único e fulminante instante. Ele precisa subir para respirar, e logo some de volta para a escuridão profunda da água. Em água tão turva assim, você só descobre que ele está ali no exato momento em que ele ataca. E o perigo aqui não está apenas dentro da água. Ele está escondido também nas folhas. Nestes galhos rasteja o pequeno inseto com a ferroada mais dolorosa de toda a terra. Dizem que a sua ferroada se parece muito com o impacto súbito de uma bala de verdade. A dor ardente que ela provoca pode durar um dia inteiro e uma noite inteira sem parar. E elas nunca andam sozinhas pela mata. Elas se movem sempre aos milhares, em colunas. São duas criaturas bem diferentes e ambas praticamente invisíveis aos olhos humanos. Ambas ficam ali, esperando, justamente onde tudo parece calmo, tranquilo e seguro. Na Amazônia, muitas vezes, o lugar mais pacífico de todos pode ser também o mais perigoso. Sob uma superfície completamente parada, centenas de piranhas famintas podem estar à espera. Seus dentes encaixados conseguem descarnar uma carcaça inteira em apenas alguns poucos minutos. No entanto, na maior parte do tempo, elas costumam ser bastante cautelosas e até tímidas, mas no instante em que o sangue entra na água, o rio inteiro se transforma num puro caos. Aqui, nesta floresta, o perigo veste-se em formas completamente diferentes umas das outras. Mas a floresta não é apenas um lugar de perigo, ela é também um lugar de pura genialidade. A Amazônia é, ao mesmo tempo, a verdadeira casa dos maiores engenheiros de toda a natureza. Elas nem sequer chegam a comer as folhas. Na verdade, elas cultivam fungos sobre ela. Suas enormes cidades subterrâneas são capazes de abrigar muitos milhões de formigas. Elas já faziam fazendas organizadas milhões de anos antes de os humanos sequer existirem. Cada formiga tem o seu papel definido, e a colônia inteira age como se fosse uma somente. E bem acima de todas elas, outro grande engenheiro reina absoluto sobre o dossel da floresta. O gavião real é, sem dúvida, uma das aves de rapina mais poderosas que ainda existem. Suas garras enormes são tão grandes quanto as próprias garras de um urso pardo adulto. São um instrumento de precisão perfeita, feitas para arrancar presas do alto das árvores. As penas do seu rosto se abrem como um leque para captar o som, exatamente como nas corujas. Ele desvia por entre os galhos em alta velocidade, sem nunca, jamais, chegar a tocá-los. E lá nas sombras, a própria lentidão acaba se tornando um projeto verdadeiramente engenhoso. A preguiça consegue sobreviver fazendo quase absolutamente nada o dia inteiro. Move-se tão devagar que algas chegam a crescer em seu pelo. É uma camuflagem perfeita. Justamente por se mover tão devagar, ela permanece invisível aos olhos atentos das águias. Ela é, na prática, um motor vivo que funciona com quase nenhum combustível de verdade. Suas garras curvas prendem firme às árvores, mesmo durante o tempo todo em que ela dorme. A natureza resolveu problemas complexos aqui muito antes de qualquer ser humano sequer tentar. E parte de toda essa engenharia quase rápida demais para que os olhos consigam ver. Suas pequenas asas chegam a bater dezenas e dezenas de vezes a cada único segundo. Ele voa para trás, voa para os lados e ainda paira parado num só ponto fixo do ar. Cada criatura daqui é, na verdade, uma solução cuidadosamente moldada por milhões de anos. Bem acima do dossel verde brilham os engenheiros mais coloridos de toda a floresta. Eles chegam a comer argila, justamente para neutralizar as toxinas presentes na sua comida. O bugio reivindica e marca o seu território usando a voz mais alta de toda a selva. Um osso muito especial em sua garganta carrega o som por vários quilómetros de distância. Sem precisar de uma única briga sequer, a floresta inteira se divide apenas pelo som. Mas essa máquina perfeita que é a floresta agora se encontra seriamente ameaçada. E todo esse perigo não vem de dentro dela. Ele vem, na verdade, lá de fora. Todos os anos, vastas e imensas áreas da Amazônia são cortadas e depois queimadas. Quando a floresta enfim se cala, todas as suas criaturas desaparecem junto com ela. Os incêndios provocados pelas pessoas podem arder sem qualquer controle, por longas semanas. O que leva séculos inteiros para crescer e amadurecer pode ser apagado em um único dia. E os poucos animais que conseguem sobreviver já não têm mais nenhum lugar para onde ir. Onde antes 1000 espécies diferentes viviam e prosperavam, agora resta apenas o silêncio. A mineração envenena lentamente os mesmos rios de que a floresta depende inteiramente para viver. Nem mesmo os grandes gigantes da água conseguem sobreviver dentro de rios envenenados. Quando a água por fim desaparece, caçadores e presas acabam morrendo lado a lado. Mas a floresta não entrega o seu território a ninguém com a menor facilidade. Para quem não a conhece de verdade, a selva é um labirinto vivo, sem nenhuma saída. Sem qualquer orientação, uma pessoa perde por completo todo o senso de direção em poucas horas. O dossel esconde por inteiro o sol lá no alto, e todos os rios acabam parecendo iguais. As trilhas se fecham atrás de você com a mesma rapidez com que se abrem logo à sua frente. E quando as chuvas finalmente chegam,
A floresta inteira se transforma em questão de minuto. Os caminhos secos viram rios caudalosos e os rios se espalham por entre todas as árvores. E na cheia, os predadores avançam silenciosos para lugares onde absolutamente ninguém os espera. Um simples caminho inundado pode estar escondendo um jacaré logo abaixo da superfície da água. Pessoas acabam desaparecendo para sempre dentro desta floresta a cada único ano que passa. Alguns que entram, mesmo os mais experientes de todos, simplesmente nunca mais são vistos. As pagadas seguem em frente até à margem do rio, e ali de repente não há mais nada. O que de fato aconteceu raramente, ou quase nunca, chega a ser sabido com alguma certeza. A Amazônia nem sempre devolve aqueles que um dia ousaram entrar fundo dentro dela. Conforme a floresta encolhe, suas criaturas vão ficando presas em ilhas cada vez menores. E onde as árvores caem, nem mesmo as asas mais brilhantes encontram para onde ir. Cada nova clareira aberta acaba cortando mais um fio da imensa e delicada teia da vida. Uma floresta despida de todas as suas árvores cai num silêncio estranho e muito profundo. Os grandes caçadores são empurrados, aos poucos, para um contato cada vez mais próximo conosco. E a vingança da floresta é simplesmente continuar sendo para sempre incognoscível. E ainda assim, quem nasce dentro desta floresta percorre por inteiro sem o menor medo. Os povos da Amazônia vivem aqui, nestas mesmas terras, há muitos milhares de anos. Seus ancestrais chegaram a este lugar quando boa parte do mundo ainda era pura geleira. O seu conhecimento nunca foi escrito em livro algum. Ele foi falado, cantado e lembrado. Cada planta que cura, e também cada uma que mata, vive guardada apenas na memória deles. O saber de quando exatamente vêm as chuvas e de onde os animais costumam se reunir. Eles aprenderam quais folhas de fato curam e quais delas trazem uma morte lenta e silenciosa. E tudo isso foi sempre passado adiante pela voz, de uma geração para a geração seguinte. Eles seguiam por canções antigas que mapeiam cada rio, cada rocha e cada curva do caminho. Sabendo a canção certa, eles sabem o caminho, sem precisar de mapa e sem precisar de bússola. Esse conhecimento profundo um dia chegou a cobrir toda a extensão da floresta inteira. E onde ele ainda sobrevive vivo, a floresta também sobrevive bem junto com ele. Mas esse saber tão antigo agora desaparece depressa, e mais rápido até do que as próprias árvores. Os anciãos que carregam dentro de si todo esse saber estão a cada dia envelhecendo mais. E os mais jovens estão deixando a floresta para trás, rumo a cidades cada vez mais distantes. E quando um único ancião morre, uma biblioteca inteira de saber morre junto com ele. Um conhecimento reunido com cuidado ao longo de milhares de anos se apaga em puro silêncio. A floresta um dia pode até ser replantada, mas essa sabedoria, jamais. O perigo da Amazônia sempre foi enfrentado, ao longo dos séculos, com saber e com respeito. Alguns agora trabalham duro para registrar esse saber antes que ele se perca de vez, para sempre. Eles vêm mapeando as antigas canções, as plantas e todos os caminhos dos seus ancestrais. Porque conhecer de verdade esta floresta é, no fundo, saber exatamente como sobreviver a ela. E esse conhecimento é tão precioso e tão insubstituível quanto a própria floresta inteira. Por enquanto, o velho coração da Amazônia ainda continua a bater com força. Os seus grandes senhores ainda patrulham, dia e noite, todos os rios e todas as árvores. Os seus assassinos ocultos ainda esperam, pacientes, escondidos nas folhas e dentro da água. E o seu povo mais antigo ainda guarda consigo a verdadeira chave de viver bem ao lado deles. A floresta mantém sempre o seu delicado equilíbrio. Predador e presa, vivendo juntos. Cada vida aqui depende de todas as outras, de modos que nós mal conseguimos compreender. Para quem de fato a conhece, a floresta deixa de ser um labirinto e passa a ser um mapa. Cada planta tem um nome próprio, um uso conhecido e uma história inteira ligada a ela. É um saber tão vasto que nenhum laboratório do mundo jamais conseguiria reconstruí-lo do zero. Agora, cientistas e anciãos correm lado a lado, juntos, para salvar toda essa sabedoria. Porque a floresta e o seu povo desde sempre foram e sempre serão uma só e única coisa. A Amazônia é um lugar perigoso de muitas e muitas maneiras bem diferentes. A onça e o jacaré são apenas os perigos óbvios, aqueles que você de fato consegue ver. Mas as ameaças realmente mais mortais são justamente as que você nunca chega a ver. E a lenta perda de todo o seu conhecimento é, no fim, a mais perigosa de todas elas. A Amazônia é um lugar onde a natureza nem sequer se dá ao trabalho de fingir ser gentil. Aqui simplesmente não existe nenhuma ilusão de controle. Aqui cada um dos rios pode muito bem estar escondendo um predador silencioso. E cada uma das folhas pode estar carregando, em segredo, um veneno mortal. Cada passo dado dentro da floresta exige saber muito bem o que vem logo a seguir. E é exatamente isso que faz dela um dos lugares mais honestos de toda a Terra. A natureza aqui neste lugar não abre exceção alguma para ninguém. Ela trata o visitante e o nativo exatamente da mesmíssima forma, sem distinção. A única diferença real entre eles está no conhecimento e também no respeito. Aqueles que viveram aqui por milhares de anos já sabiam disso muito bem, desde o início.
Muito obrigado a todos vocês por terem assistido até aqui. Desejo a cada um de vocês um dia verdadeiramente ótimo e maravilhoso.